Oi, professor, bom dia. Bom, meu nome é Ellen Cristina, sou da turma Zoo 217 e aqui eu vou estar falando um pouco sobre o seminário da qualidade da água. Docente Luciano Duarte, né? Aqui a gente tem uma breve introdução para falar um pouco, né, sobre a importância da água para nós e em geral. A água é um recurso natural fundamental para a produção animal, tanto dos animais racionais quanto irracionais. E engloba um ser em geral, né? As plantas necessitam da água, a terra em si, devendo estar disponível em quantidade e qualidade, que é o mais importante, né? Que não adianta ter água disponível se está de uma péssima qualidade, podendo até ocasionar problemas prejudiciais para a saúde. Ela é utilizada tanto na dessedentação dos animais, como na higienização das instalações para retirada dos dejetos, né? Instalações como, por exemplo, baias muito sujas, baias de suínos, por exemplo. É necessário e fundamental ter uma boa quantidade de água, né, para poder realizar a limpeza. E assim vai, para a produção de peixes, algas, crustáceos, entre outros. Bom, eu peço perdão, professor, pelas conversas que eu tô em casa, né? Aí às vezes vai sair no fundo aí, conversando, que a minha avó aqui tá falando. Aí, tá? Já desde já, desculpa. Continuando, para o termo qualidade da água, é necessário compreender que não se refere necessariamente a um estado de pureza, ou seja, simplesmente a água tá limpa, só isso. Porque vai muito além da pureza, né? Vai as características químicas, físicas, biológicas. E conforme essas características são estipuladas diferentes finalidades para a água, né? Que é para criação de peixes, para consumo, para limpeza e assim vai. Segundo Merten e Minella, 2002. A análise conforme os parâmetros biológicos que a gente falou, né? Que a água, características físicas, químicas e biológicas. Vem dentro dos parâmetros biológicos micro-organismos patogênicos, como algas, vírus, cisto de protozoário e bactérias. E os parâmetros microbiológicos, que é os coliformes, termotolerantes, a Cryptosporidium sp e a giardia, que causa problemas, né, para a saúde, por exemplo. A água contaminada com esses micro-organismos microbiológicos vai causar possivelmente problemas aos seres humanos caso consuma essas águas. E o IQA, que é o Índice de Qualidade das Águas, que foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água para o abastecimento público após o tratamento convencional. O que seria esse tratamento convencional? Seria o processo de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção da acidez, que envolve o pH, né? Desde a neutralidade, a acidez, a alcalinidade, a turgicência da água. Desculpa se eu não falei certo essa palavra, que me deu um nó na língua. Bom, alguns fatores que eu já tenho falado, né? Que é o pH, a alcalinidade, a dureza e a transparência. Dentre deles tem o oxigênio, que é dissolvido. Dentro da transparência, a cor da água, a turbidez, que agora eu falei certo, e o sólido, né? A estrutura da água. E a temperatura, que é muito importante para a criação dos peixes, né? Porque para os peixes eles desenvolver e realizar as funções deles, que é respirar, se alimentar e produzir, eles precisam muito dessa qualidade da água, tanto física quanto biológica, quanto a temperatura, né? Que envolve temperatura também. Bom, a transparência.
Com a utilização de um disco, que é a forma como é realizado para saber a transparência da água, né? Que nível tá. Com a utilização de um disco branco com faixas negras alternadas com 20 a 30 centímetros de diâmetro. Esse aparelho é bem simples e é chamado de disco de Secchi, que é utilizado para medir a transparência da água, né? Desde a turvação da água, porque a importância da água não estar turva. Saiu gente falando aqui no fundo. É que se a água estiver turva, para produzir peixe, para poder ter lucro com peixe, acaba tendo um empecilho devido a impedir que os raios solares penetrem a coluna da água. E os raios solares, eles vêm como fonte de energia, né? Não só para os peixes, mas como para todos os vegetais que existem no fundo do rio, mar. Depende do lugar que a gente esteja falando, né? Que vai produzir substância orgânica e realizar fotossíntese, né? Bom, aqui é um kit para medir a qualidade da água. Aqui podemos ver o disco de Secchi, que é utilizado para medir a turgidez da água, né, a transparência, e os outros acompanhantes, termômetro. Isso aqui é um kit de teste para medir o pH e a acidez, mas isso aqui é para piscinas. E como o pH é muito importante, principalmente para a produção de peixe, criação de peixe, eu selecionei algumas informações, conteúdos que fala sobre em que nível deve estar o pH, né? E selecionei também uma espécie, que no caso é a tilápia, para falar alguns níveis que são indicados para a criação e cultivo da tilápia. O pH, o ideal dele para os peixes é de 6,5 a 8,5. Vai depender da espécie do peixe que vai estar criando, né? E a alcalinidade total é entre de 50 a 200 miligramas por litro, porque a alcalinidade é por miligrama em litro, né? A concentração cítrica de oxigênio, ela causa grande desconforto quando em alta quantidade para as tilápias, e o ideal é entre 20 a 10% da saturação. A temperatura é entre 26 a 35 graus Celsius, que equivale a 1,6 entre 1,6 e 0,7 miligrama por litro de pH. Da água no cultivo de tilápias deve ser mantido de 6 a 8,5. Abaixo de 4,5 e acima de 10,5 causa mortalidade a essa espécie de peixe. Bom, aqui é para mostrar algumas informações que eu consegui sobre o pH através desse pequeno vídeo que eu assisti no YouTube, que ele realiza um teste bem prático e fácil para avaliar o pH de um tanque, de um viveiro, né? Que foi feito com abastecimento de água de poço. Ele realizou nesse tanque, nesse viveiro, uma correção com calcário, e para isso ele pegou uma amostra de água desse viveiro, né, e uma amostra de água do poço, para poder realizar a comparação, né, entre os dois. E daí ele aplicou um reagente na amostra, um reagente para pH, né, que encontra no kit, e em cada amostra ele aplicou cerca de 6 gotas e homogeneizou, bem simples mesmo, e ele obteve as cores e pôde notar a diferença, né, através da coloração. E para ele definir o nível do pH, ele utilizou uma tabela, que é a
tabela calorimétrica, né? De 4 a 8 e de 8 a 12, para observar o pH. E é isso. Obrigada. Espero que tenha gostado, professor, e que tenha atingido o que o senhor esperava, né? Também. E desculpa os áudios aí no final. Obrigada.